Você é rico ou você é pobre? Você tem recursos ou você não tem? Você tem um patrimônio ou está problemática a sua vida? Como é que está? Tem um versículo no livro de Provérbios que é intrigante e que ele nos provoca na linha das perguntas que eu fiz aqui. Provérbios 13, versículo 7, diz assim: uns se dizem ricos, não tendo nada. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Vou repetir. Uns se dizem ricos, não tendo nada. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. O que está falando esse texto? O que a gente encontra aqui de verdade para a nossa vida e que é importantíssimo para a nossa vida? Quando a gente lê assim, um rico que diz que é rico, mas não tem nada, o que o texto está dizendo? Bem, algumas pessoas se dizem ricas. Por quê? Porque dentro de seu conceito de vida, a riqueza é ter alguma coisa. É ter alguma coisa material. Então, alguns se dizem ricos porque têm uma conta bancária, porque tem um veículo, porque tem um imóvel, porque tem uma coleção valiosa, porque tem um quadro de um pintor renomado. Então, essa pessoa se diz rico, porque o seu conceito é de que ele tem bens materiais, mas ele não tem nada. Por que a Bíblia está dizendo que ele não tem nada se ele tem bens materiais? Ele não tem nada porque ele não tem nada que vai perseverar. Ele não tem nada que vai ter continuidade. Ele não tem nada que ele vai usufruir para sempre. Ele tem riqueza material? Tem. Ele tem bens? Tem. Ele tem conta bancária com muito dinheiro? Sim. Só que um dia ele vai morrer. O que ele tem está circunscrito a um período de tempo curto. Porque quem passa dos 80 anos já é um herói. Então ele tem uma riqueza que ele não carrega com ele. O dia que bater no cemitério, não tem uma gaveta no caixão onde ele bota as escrituras dos imóveis, onde ele bota as chaves dos carros e onde ele bota o dinheiro que estava depositado na conta bancária. Então, assim, uma prova disso são as pirâmides do Egito. A pirâmide era um túmulo de um faraó. E nesses túmulos eram colocados tesouros, porque se acreditava que na vida futura a pessoa teria bens se ela fosse enterrada com muitos bens. Então eles colocavam não só bens, eles colocavam até comida, para que a pessoa na nova vida, porque eles criam na reencarnação, o que a Bíblia é contrária, mas eles criam. Então a pessoa teria também fartura de comida. Só que o faraó morreu. Foi colocado lá o seu corpo embalsamado. E os ladrões entraram dentro das pirâmides e roubaram o ouro, roubaram a prata, roubaram os objetos, roubaram as relíquias, roubaram tudo. Ficou só o pó do esqueleto. Ficou só o corpo embalsamado. Ficou só uns panos velhos. Ficou o que sobrou daquele defunto.
Os bens foram levados pelos ladrões. Tudo sumiu. Você não acha mais nada nas pirâmides. Não tem riqueza nenhuma. Levaram tudo. Por quê? Porque quem era dono não pôde continuar usufruindo. Então, ele era rico, aparentemente, mas se tornou alguém completamente pobre se a única riqueza que tinha nas coisas materiais. Agora, olha a segunda parte da frase. Outros se dizem pobres, tendo grandes riquezas. Por quê? Uns se dizem pobres. Não é porque eles são fingidos, não é porque têm falsa modéstia. Se dizem pobres porque percebem o que precisam. Eles não se avaliam pelo que eles têm, eles se avaliam também pelo que eles precisam. E eles notam carências, necessidades, o quanto precisam de Deus, o quanto não se bastam, o quanto estão carentes da poderosa mão do Senhor. E por isso, o que eles dizem? Eles dizem: olha, a gente é carente. Quem somos nós? Nós não somos nada. O que a gente tem foi misericórdia de Deus, foi obra de Deus, foi milagre de Deus. Eles reconhecem que não são nada demais, ainda que tendo riquezas materiais. Por quê? Porque eles estão valorizando o que é mais importante. Estão valorizando uma comunhão com Deus, uma família, estão valorizando a paz de Deus. Para eles, essa é a grande riqueza. E porque eles são humildes, a Bíblia diz que os humildes são exaltados, porque eles são pessoas que não são arrogantes, não são pessoas autossuficientes, eles são abençoados. E então o texto diz: eles se dizem pobres, porque eles sabem suas carências e limitações, mas eles são ricos, porque eles não precisam saber tudo e ter tudo, eles só precisam reconhecer que eles dependem de mim, reconhecer que sem mim nada eles podem fazer, e então eu os abençoo, eu os fortaleço, eu dirijo a vida deles. Bem, o que eu queria te falar hoje, é que você precisa parar de acreditar que a tua riqueza está nos bens e começar a olhar o que você não tem. Talvez você não tenha uma família que está totalmente aos pés do Senhor. Então você precisa se humilhar diante do Senhor e pedir isso ao Senhor. Talvez você não tenha paz, alegria no coração. Você precisa pedir a Deus que traga essa alegria sobre a tua vida. Talvez você não tenha comunhão com Deus. Talvez você não tenha um ministério, você não está fazendo nada para Deus. E Deus quer contar com você. É uma riqueza ter um ministério. Então, querido, peça para Deus o que você não tem e pare de se vangloriar do que você tem, mas que você não carrega. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.